Meu Deus, todos os dias, a cada instante, e nos fazer reconhecer o quanto Tu és grandioso. Então, neste momento, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que os Teus anjos, meu Deus, cantem conosco e que este louvor seja perfeito aos Teus santos olhos. Então, recebe aí no Teu santo trono, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, então vamos iniciar. Meu pastor, vamos cantar nesse pastor que realmente ele é quem nos guia, ele é quem nos conhece, nos fortalece e mostra o verdadeiro caminho. Say
Por qualquer lugar onde andarmos, o Senhor Jesus é conosco. Se tão somente andarmos no caminho do Senhor, Ele é conosco. Então precisamos, meus queridos, fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus. Precisamos buscar esse poder dos mais altos céus para que permaneçamos de pé aqui, na fé, na esperança de encontrar o Senhor Jesus. Então vamos no poder do amor? Vamos cantar desse amor, só o Senhor tem na cada um de nós. De Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti. Vamos falar, Senhor, eu descobri, ó Deus, que tudo que é transformar com o poder
presença, o senso da presença do Senhor deve ser em todos os lugares onde andarmos. Na nossa casa, aqui na igreja, como falamos sempre, aqui na igreja é o reflexo de todo lugar onde andamos. Precisamos, irmãos. Sem a presença de Deus, nós seremos derrotados. Mas vamos continuar louvando, cantando desse poder, né? Porque Ele vive. Só estamos aqui porque o Senhor vive em cada coração, no coração de cada um de vocês. Seu
Porque Jesus já venceu tudo por cada um de nós. E hoje Ele está vivo nas funções celestiais. Então, não vamos temer a nada. Nada, nada, nada. Tudo colocaremos aos pés do nosso grande Salvador. Então, nessa última música, nós iremos cantar agora. Será tudo por Ele, né? Tudo por Ele. O tema que estamos cantando durante esses 3 dias, né? E é uma música belíssima. Preste atenção na letra e veja o quanto Deus é glorificado através desse louvor. À medida que vamos cantando, você já se coloca no pé. Os céus proclamam as obras do Eterno. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz, um som de glória, ecoou em toda a criação. Do cão que faz a vida irromper, o Mestre invisível faz nascer. E uma voz, um som de glória, ecoou em nosso coração. Diga isso ao Senhor. Diante dele, o que acontece? Nos erguemos, somente por Jesus. Tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Como é bom foi oração e palavras dele. Vou falar. Em luz falou e de coração, e nossa voz, um som de glória, irá romper a escuridão. Diante dele, nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja dele, o reino seja nosso, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que sejamos Ele, o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele, nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória,
meu Deus, como Tu és maravilhoso. Nós só temos a Te agradecer, Pai. Agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, quantas coisas o Senhor tem operado em nossas vidas, nas nossas famílias, na Tua igreja, meu Deus. Nós sabemos também que muitas coisas tristes, Pai, aqui também na Tua igreja acontecem. Nós também ficamos tristes, mas a nossa tristeza, Jesus, é, Senhor Deus, porque, ó Deus, nós queremos que todas as pessoas Te conheçam de fato, Te aceitem de fato. Nós queremos, ó Deus, e estamos transmitindo a todas as pessoas que aqui andam, que elas Te busquem, Jesus, que elas aprendam de Ti, que elas tenham um encontro contigo todos os dias. Nós ficamos tristes, Jesus, quando pessoas se afastam dos Teus caminhos. Isso dói na nossa alma, porque estamos sempre cantando, estamos sempre pregando, dizendo que somos luz e confiando na Tua justificação, Senhor Jesus. Nós confiamos na Tua justificação, que de fato somos luz e que a nossa luz reflete Jesus. Mas as pessoas, Pai eterno, precisam estar abertas para Te aceitar. Então, Espírito Santo de Deus, visita cada coração, meu Deus, não somente agora aqui na igreja, mas todos os dias em suas vidas. Visita cada coração, fala o Teu Espírito Santo a cada coração, Pai eterno. Só o Senhor tem poder de converter, de convencer cada pessoa do pecado. Nós aqui, Pai eterno, somos condutos Teus, de fato, mas a transformação é individual, Pai. A transformação é dada pelo Teu Espírito Santo. E aí, Senhor Jesus, nós nos unimos para Te adorar, para reconhecer o quanto Tu és maravilhoso. Então continua conosco, meu Deus. Aceita a nossa adoração, aceita todos esses louvores. Derrama o Teu poder, o Teu Espírito Santo sobre nós. Porque, como sempre falamos, e o que diz na Tua palavra, o que mais precisamos é do Teu poder, Pai eterno. Então habita em nós, cuida de nós, nos sustenta, nos segura, meu Deus. Lá fora é frio, lá fora é gelado, Pai eterno. Lá fora não tem o Teu poder, não tem o Teu Espírito Santo. Mas aqui, na Tua santa presença, nós estaremos sempre cheios de Ti. Então habita em nosso ser, cuida de cada um de nós, que os Teus anjos acampem-se ao nosso redor. Nós nos entregamos a Ti e nós oramos em nome por amor de Jesus. Amém. Que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de Ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la.
se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns sábios que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Queridos irmãos, estamos chegando no fim do fim de semana, né? Fim de semana de mordomia, com o tema Tudo por Amor a Ele. E o meu sentimento é de muita gratidão, especialmente a vocês que estão presentes aqui. A verdade é que qualquer programação que a gente decide fazer aqui na igreja, a gente fica muito contente quando os irmãos, os queridos amigos, né, vêm nos visitar, pessoas também que ainda não conhecem a palavra do Senhor de forma tão profunda, mas que vêm aqui para aprender um pouco mais. A gente fica feliz de receber a presença de todos e perceber que temos aí percebemos um desejo da comunidade cristã de receber mais do Senhor. E o meu agradecimento especial também vai às pessoas que participaram junto comigo organizando essa programação, né? Especialmente nas coisas que eu não conseguiria fazer, né? Por exemplo, essa decoração maravilhosa que Sandra esteve à frente, né? Acredito que lá você também esteja ajudando com certeza, Sandra Dias, né? Aqui essa banda maravilhosa que vocês estão ouvindo, e tivemos aí a oportunidade de ter os nossos cultos abrilhantados, né, por essas músicas ao vivo, junto com os levitas também, os nossos pregadores que aceitaram o convite de estar aqui junto conosco, o grupo Vocal Elo, né, que me ajudou muito aí no culto jovem, na sexta-feira também. Então, sou muito feliz. É difícil dizer todas as pessoas que participam, porque a igreja como um corpo todo, né, cada um vai fazendo ali o seu papel, os diáconos e diaconisas, a recepção. Então, eu sou muito feliz e grato, porque eu posso contar com a ajuda dos meus queridos irmãos, né, que compartilham a direção dessa igreja junto comigo, né. E eu gostaria de deixar como um último texto introdutório, né, esse versículo que está no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 29 a 30, que diz assim, que Jesus fala aos seus discípulos, né? Na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por mim, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais já nesse tempo casas, irmãos, irmãs, irmãs e filhos e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, o Senhor Jesus, ele tem uma promessa muito especial e bonita mesmo para a gente, de que mesmo que a gente decida abandonar as coisas que dão essa satisfação ou prazeres momentâneos aqui nessa terra, a gente tem uma esperança de que Deus pode nos dar muito mais, além do que a gente pode imaginar, e o principal desses presentes é a vida eterna. Foi uma coisa que Ele nunca queria que a gente perdesse, mas que Ele deseja devolver para a gente, a oportunidade de viver para sempre, mas não uma vida de dor, mas uma vida de felicidade e de alegria junto àquele que nos criou. Esse é o plano do Senhor para a gente. E saber que, mesmo deixando tudo dessa vida aqui nessa terra mesmo, a gente pode ter tudo com Deus. Por isso que a gente decide então fazer tudo por amor a Ele. Somente por Jesus a gente tem essas promessas e essa herança concluída na nossa vida, né? Então, que Deus abençoe vocês nessa última noite. Eu espero que este encerramento seja a oportunidade de quem ainda não pôde ouvir alguma mensagem direta,
do Senhor possa ouvir nesta noite. Deus abençoe a vocês. Para aí. Peraí, Bruna disse, pode começar a ela vai cortar a senhora. Ele tá na UTI, esse cabo. É 2 horas depois. Agora não sei por que bateu, porque o endereço tá como o do Marquês, vai bater muito violento. Boa noite, igreja! Minha gente, chegou a hora boa. Bora lá, meu povo. Quem chegou a tempo, Eduardo, que eu ganhei de novo. Ganhei sexta, ganhei no lote. Tá vendo? Tá bom, então. Vou falar com você agora. Não, ele tá indo, 32. Eu não sei se Você não sabe. Vem aqui naquele. João Batista. Quem é João Batista? Essa aqui aí, que eu resolvi aqui. Ei, pode ir buscar seu vídeo. Pode rodar. Não acredito não. Babá. Tudo é babá. Só porque eu estou fazendo aqui o negócio não quer mais não. Não me faz só? Deixe ele com os ministérios dele. É só um, babá. Pra mim tá... Ei, é sério. É só um, meu amigo. Eita, muito bem, o povo é Brasil, viu? Deus abençoe sua vida. Três. Não tá. E a árvore? Ei, cadê as palmas? Não, agora é uma responsabilidade, viu, Iago? Semana que vem vai trazer a plantinha. Cancelou, eu ia falar com ele, o bicho cancelou. Agora o bicho é pai, velho. Não pode perguntar. Não, gente. Eita, Sandra. Eu vou pegar sua plantinha. Gente. Acaba se aqui. Ele vai dar mudinha mesmo pra você, viu? Viu, Sandra? Qual que eu dou 59, eu deixei pra lá. Sofia. Agora aí deu certo. Ei, deu bem. Deu bem.
Boa noite, meus queridos. Que a graça e a paz do Eterno possa estar em nossos corações em todos os momentos, amém? É um prazer para nós estarmos aqui e podermos cantar juntos, né? Esse ano estamos fazendo isso pela segunda vez, é um verdadeiro evento. Diga amém. Mas é muito bom quando nós nos reunimos e podemos louvar o Senhor juntos. Nós iremos cantar algumas músicas. Espero que você possa participar junto conosco. Essa primeira música fala que se nós estivermos próximos de Jesus, próximos de Deus, nós seremos verdadeiros vencedores no nome do Eterno. Que você possa meditar na letra dessa música. E se você por algum acaso conhecer, cante, vai aparecer a letra aqui. Você pode nos ajudar cantando junto conosco, tá bom? De novo. Eu não vou temer nem desistir.
para louvar e agradecer o nome de Deus. E não somente a gente, vocês também. Por quê? Porque em breve, aqui no mundo, vai acontecer algo muito bacana para quem gosta. Que vai ser a Copa do Mundo. Certo? Eita. Mas sabe o que é que nós, cristãos, devemos estar mais ansiosos ainda? Porque em breve está chegando a hora de Cristo voltar. Diga amém. Amém. E eu anseio por esse dia. Que essa seja uma... que você fique ansioso por isso. Se você tiver ansiedade, que seja para esperar Cristo voltar. E essa música você conhece. E todo mundo vai cantar junto. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Tá. Ah, me desculpe. Tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia pelo brilho de sua luz, mas os dias vão passando, esses anos vêm e vão, e Jesus não aparece, temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo, com incrível precisão, nossa fé está segura da divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá:
nosso irmão Júnior. Convidei ele para compartilhar essa mensagem de hoje. E eu espero que você esteja já no coração e mente aberta para receber a palavra do Senhor agora. Que o Santo Espírito de Deus possa te abençoar. Padre Júnior, os senhores vão colocar aqui. Desde já agradeço de novo pela sua presença aqui. E eu espero muito que o Santo Espírito de Deus esteja com você desde agora, para falar aos nossos corações nessa noite. Vamos fazer uma oração juntos? Oremos. Santo e grandioso Deus, ora Altíssimo neste momento para que conceda a todos nós nessa noite, neste momento, o Teu Santo Espírito de luz. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ser alimentados pela Tua Santa e doce Palavra e queremos, Senhor, ser transformados através da renovação da nossa mente por tudo que o Senhor já nos declarou através da Tua Santa Palavra, que o Senhor nos instrua nesse momento através do nosso irmão Júnior. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de novo. Chegou a hora? E depois eu fechei a só ver a história. Aí você. Aí. Sai pra cá, você tá de Bem, pessoal. Aí no começo dela, vocês você tem que passaram dar um no gás final no da play lá, semana, que é bem falando baixo, é sobre difícil da gente sentar o tema tempo dela. específico. Então, quando for chegando E perto hoje do nós aí iremos você encerrar. Todo o Wesley me chamou, me convidou, fiquei pensando assim: o que é que a gente fala para um pessoal que parece que isso já é repetição, mas assim, o que é que a gente fala de novo para uma igreja que já ouviu de tudo? Se a gente já comentei sobre isso alguma vez, que se você for parar para pensar um tema específico sobre um assunto específico da Bíblia, todos nós já ouvimos. Todas as histórias da Bíblia nós já ouvimos, todos os sermões nós já ouvimos, todos os assuntos nós já ouvimos, conhecemos as histórias de Gênesis a Apocalipse, ouvimos quando crianças. Eu tive a oportunidade de cantar e ouvir essas histórias quando adolescente, quando juvenil, e a gente continua ouvindo, e aí a gente fica pensando: o que é que eu vou falar mais? O que é que a gente vai ouvir? Até quando a gente vai ouvir mais sobre a nossa fé? E eu confesso a vocês que quando eu estava ali atrás ouvindo essa última música, a vontade de, quando a gente está para entrar e ouve algo assim, a vontade é aquela de dizer: não, vamos orar e vamos para casa, porque a gente já ouviu, já deu aquele gás na semana. Louvado seja Deus pelo quarteto, pelo momento de louvor que nós já nos preparou, e por todos esses momentos que envolvem todo o culto em si. Deus abençoe a cada um de vocês, e Deus te abençoe também por ter vindo aqui. Hoje nós estamos com várias opções de saída, de ir para locais, de outras igrejas, mas Deus nos conduziu, Deus nos trouxe, Deus nos protegeu durante esse dia, e aí a gente começa fazendo uma pergunta: o seguinte: se você tivesse hoje só o que você agradeceu ontem, se você tivesse hoje só aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? Pense bem, se você tivesse hoje só o que você agradeceu a Deus ontem, você teria muita coisa, você teria pessoas ao seu lado, você teria situações, você teria momentos que você está vivenciando hoje. O mundo, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo está um pouquinho complicado. E talvez por conta dessa complicação a gente vai perdendo a noção das bênçãos de Deus em nossa vida, e a gente passa a ver mais as situações problemáticas, mais os problemas, do que até mesmo as bênçãos que Deus nos concede. Às vezes a gente fecha os olhos, às vezes a gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus em nossa vida. Talvez você diga assim: mas o que é que eu vou agradecer a Deus? Como é que eu vou agradecer a Deus com a vida que eu tenho? Se tem uma coisa que nos nivela, se tem uma coisa que nos coloca na mesma tábua, é problema.
Todos nós temos problema. Todos nós temos problemas. Eu posso não ter um problema de saúde no momento, mas tem um problema financeiro. Você pode não ter problema financeiro, mas tem um problema de saúde. O terceiro pode não ter um problema de saúde, nem financeiro, mas pode ter um problema na família. Então, se tem algo que nos nivela, é um problema. Enquanto vivemos aqui nessa terra, teremos problema. Então, o que nos resta é aguardar conforme essa música que nós ouvimos agora, essa última música. Começo do programa, Sandra falou no momento do louvor que bom que estamos aqui e que bom que Deus nos trouxe para encontrar com os nossos irmãos, para reencontrar com Deus na sua casa. E às vezes a gente comete um erro nesse ponto. Não o erro de Sandra, não foi isso. Mas a gente tem um costume, e eu cresci ouvindo isso. Quando pequeno, os mais antigos vão lembrar que antes existia uma mesa aqui da escola sabatina. Vocês lembram desse tempo? Os mais velhos, os que já estão com vaga garantida no Zona Azul, esse pessoal deve lembrar que tinha uma mesa aqui, que era a plataforma da escola sabatina, e depois nós tínhamos o culto. Com as mudanças com a modernidade, a gente foi perdendo isso. Mas eu cresci, aprendi que nesse local era um local que a gente chamava lugar santo e ali lugar santíssimo. E a gente tinha essa divisão. Só que com o passar do tempo a gente foi perdendo essa noção. E outra coisa, eu aprendi, cresci ouvindo minha mãe falando que nós vamos para a igreja, nós vamos para a casa de Deus. E que lá nós devemos fazer silêncio, que nós devemos não ficar correndo, não devemos, tipo aquele, os seremos alvo dos desbravadores, andar com reverência na casa de Deus. Então, a gente fazia não porque tinha o conhecimento de Deus, que estávamos na casa de Deus, mas simplesmente por medo do puxão de orelha da mãe, e a gente cresceu ouvindo isso. Só que tem um erro nesse ponto. Nós estamos acostumados a ouvir que nós vamos para a casa de Deus, encontrar com Deus. Também é correto falar isso, mas até um certo ponto. Porque quando nós estamos na casa de Deus, quando vimos para a casa de Deus, encontramos com o nosso Deus, perfeito. Mas o culto, o nosso encontro com Deus deve ser algo mais de confraternização, de rever os nossos amigos, de encontrar com os nossos irmãos, daqueles que professam a mesma fé, daqueles que caminham a mesma estrada. Porque com Deus, nós encontramos com Deus na sua casa, mas é muito limitado para a gente colocar Deus dentro de um espaço desse. Quer dizer que Deus atua aqui na casa dele? Na verdade, isso termina dificultando a nossa convivência, a nossa comunhão. É sobre isso que nós iremos falar, porque nós restringimos a presença de Deus à sua casa e nós não convidamos Deus para a nossa casa. E aí nós temos outro problema. Um certo pastor, eu ouvi esses dias, que o pastor comentando que ouviu seu filho, ele colocou o filho para dormir, contando histórias da Bíblia, e ao deitar, colocou o filho para dormir, e ao deitar, foi para o seu quarto, e ao deitar, o filho bateu na porta novamente e perguntou, disse: pai, eu tenho uma dúvida. Ele tinha contado a história de que o filho teria que ter duas frases no final da vida. Ele teria que optar em ouvir duas frases. A primeira era: vinde benditos do meu pai. A segunda era: apartai-vos de mim. E o pai contou essa história para o filho e disse: olha, no final, no juízo final, você tem a opção, a chance de ouvir uma dessas duas frases: vinde benditos do meu pai e apartai-vos de mim. E o filho bateu na porta do quarto e disse: pai, mas o que é que eu tenho que fazer para ouvir a primeira e não a segunda? O que é que eu tenho que fazer durante a minha vida para que no final da minha vida, no final dela, eu escute Jesus dizendo: vinde benditos do meu pai? O que é que eu preciso fazer para que não chegue aquela ocasião e eu ouça: apartai-vos de mim? Quando mais novo, nós morávamos em São Paulo, e eu fui, acho que eu já contei aqui sobre essa história, não sobre essa história, mas esse fato, que por muito tempo eu fui coroinha da igreja católica, muito tempo. Minha mãe olhava para assim e dizia: não vai dar certo.
se eu não encaminhar isso daqui, não vai dar certo. E aí ela, por criar os filhos viúva, meu pai morreu muito cedo, muito novo, sequência de um acidente, e aí minha mãe ficou nessa preocupação de ter que criar os filhos, e ela era responsável, porque ela era pai e mãe, e cumpriu muito bem esse papel. E nós conhecemos muitas mães que fazem esse papel, muitos pais também que fazem o papel dos dois. Então minha mãe me colocou na igreja para que eu fosse coroinha, para que se é para ser do mal, vão para ser pelo menos coroinha, para ver se salva alguma coisa nessa aula. E enfim, nós tínhamos uma senhora que cuidava da gente, e ela contava uma história interessante. Ela disse: olha, no final, tudo que vocês fizerem aqui, eu posso não ver, mas Deus sabe de tudo, Deus ouve tudo, Deus vê tudo. E no final da sua vida, no juízo final, Deus vai mostrar tudo isso que você fez. Aquilo foi uma facada. Porque eu ficava perguntando, dona Oscarina, no nome dela, tia, Deus vai mostrar tudo? Tudo. Mas tudo mesmo? Tudo. Na minha mente era que Deus iria abrir um telão gigante, ia passar tudo que eu fiz naquele telão e todo mundo ia ver. Mas a minha preocupação não era que todo mundo ia ver. A minha preocupação não era que Deus ia ver. A minha preocupação era que minha mãe ia ver. Porque eu cresci ouvindo que Deus é amor e Deus perdoa, mas mãe dizia: eu te botei no mundo, eu posso tirar. É só fazer isso. Então era essa a ideia que a gente tinha com relação a Deus. E eu ficava pensando, o meu medo não era porque era o juízo final, não era porque era final, porque final todos nós vamos ter, mas era porque era o juízo. E o juízo vai colocar a gente dentro dessas duas frases: ouvindo o benefício do meu pai ou apartai-vos de mim. E eu ficava pensando o seguinte: se Deus disser vindo o benefício do meu pai, estou livre. Mas se ele disser apartai-vos de mim, eu vou ficar com minha mãe, e aí vai ser terrível. Minha mãe é uma doce pessoa, doida, mas é uma doce pessoa. Mas enfim, o que eu queria trazer nessa noite é que a gente pensasse: o que temos que fazer para que a gente ouça vinde bendice meu pai e não apartai-vos de mim? E às vezes a gente se preocupa muito com o futuro, muito com o juízo final, e a gente esquece do agora. Só que a nossa vida, ela se baseia no hoje, ela se baseia no agora, para que tenhamos um depois tranquilo e com o objetivo que nós queremos. Só que o mundo que nós vivemos hoje faz com que a gente repense a nossa vida, ou deveria fazer repensar. Talvez eu esteja falando aqui para você que tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, talvez seja a sua primeira vez aqui na igreja. Não importa a quantidade de dias, não importa a quantidade de tempo, enfim. A história que nós vamos estudar é uma história muito conhecida, muito conhecida. Se eu falar o livro, vocês vão filtrando e vai chegar. Então nós vamos rapidamente falar. Nós vamos falar sobre a história de Noé. A situação em que Noé vivia nos faz imaginar, sempre na história de Noé, a gente só conhece a história de Noé através do dilúvio. A nossa história, o que nós entendemos sobre a história de Noé, se resume ao dilúvio. Deus chamou Noé para construir um barco, para que houvesse, que ia haver uma inundação, e que aquela inundação ia destruir toda a terra. Então nós conhecemos a história de Noé, do barco, e principalmente na ocasião do dilúvio. Conhecemos a sua trajetória de 120 anos construindo aquele barco, convidando pessoas, e aí a gente começa a pensar o seguinte: Noé era muito ruim de argumento. Vamos combinar? 120 anos. 120 anos. E Noé não converteu ninguém. Só os da sua casa. 8 pessoas. Sua esposa, seus filhos, suas noras. Nem o pessoal que trabalhou na arca, Noé contestou. Então Noé era um pouco ruim de argumento. Não é verdade? Mas a Bíblia revela que não. E aqui nós temos a explicação. Abra sua Bíblia rapidinho em Gênesis capítulo 6. E aí você vai entender
por que Noé não conseguiu levar ninguém para a arca. E não foi um problema com relação a Noé. Rapidinho, capítulo 6 de Gênesis, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Você percebe que agora o problema não é mais a fraqueza, a convicção, o poder de persuasão de Noé. Porque Noé estava numa situação muito problemática. Deus coloca Noé numa situação em que toda a terra, a Bíblia diz que todo ser vivente estava corrompido. Não tinha mais situação, não tinha mais resolução para aquele problema. Só que nós vamos, se a gente voltar um pouquinho para o capítulo, ainda no capítulo 6, e no versículo 9, nós vamos ver a resposta daquele menino, e é o que nós devemos sair hoje à noite. No capítulo 6, no versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto, a gente pode chamar o quarteto para vir cantar aqui e a gente resolve esse culto. Porque a resposta que aquela criança estava procurando com seu pai está aqui. Noé andava com Deus. Para que a gente tenha um contato lá no final, a ponto da gente receber: vinde benditos meu Pai, a gente precisa, simples, andar com Deus. Mas andar com Deus é muito fácil a gente falar isso aqui. Se a gente voltar um pouquinho mais, e antes de voltar alguns versículos, deixa eu perguntar a vocês o seguinte: se você morresse hoje, o que é que ia escrever na sua lápide? Conversando com alguns eu já fiz essa pergunta. Mas se você morresse hoje, o que é que iriam escrever na sua lápide? Tem uma história interessante que a mãe, uma mulher, bolou uma frase bem interessante com a morte do marido. E ela disse o seguinte: se meu marido morresse, um casal muito, a gente percebe que era um casal muito bem vivido. A mulher disse o seguinte: aqui jaz e jaz bem, descansa ele e eu também. Olha que amor. Aí a pergunta é para a gente: se você morresse hoje, o que é que amanhã ia escrever no seu cemitério, na sua cova, no seu túmulo? Sabe o que foi que escreveram no túmulo de Noé? Sabe por quê? Geralmente é colocado naquele local algo que você representa, algo que você é conhecido. Sabe o que foi que escreveram por Noé? Veja bem, no versículo 8, disse o seguinte, vamos para o versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Versículo 8. Porém Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. E aí volta para aquele versículo 9, no finalzinho. Noé andava com Deus. Será que se eu morresse hoje, eu seria capaz de ter isso escrito no meu túmulo? Júnior andava com Deus. Será que eu seria conhecido? Não só pela minha beleza e pela minha humildade, mas será que eu seria conhecido? Aqui é o túmulo de Júnior. Quando alguém fosse fazer um enterro lá de novo e passasse lá e visse lá minha cova e dissesse: Júnior andou com Deus, será que iriam fazer isso? O versículo 8 ele dá uma sentença que é muito importante para a gente. O versículo 8 diz assim: que Deus do céu olhou para a terra e só enxergou, sabe quem? Noé. Deus, em sua santidade, em sua majestade, olhou para a terra, e a Bíblia diz que Deus achou graça, ou Noé achou graça diante de Deus. Olha que coisa interessante. E aí eu fiquei olhando esses versículos e pensando o seguinte: Noé andou com Deus. E aqui foi um tapa na cara. Porque eu vou fazer esse ano agora, nós vamos fazer agora muitos anos de batismo.
muitos anos. Me batizei adolescente. E aí eu fico pensando, se eu não tenho capacidade, será que eu não tenho capacidade de ter isso aqui na minha lápide? Será que Deus, olhando para Petrolina, Ele vai encontrar a minha pessoa ou a sua pessoa com graça diante de Deus? Aí você diz, Júlio, Petrolina tem 400 mil pessoas, é muita gente. Realmente é muita gente. Mas eu reduzir. Será que Deus, olhando aqui para o bairro de Santa Luzia, será que Ele vai olhar e vai dizer assim: olhei para o bairro de Santa Luzia e achei fulano que me representa, que eu tenho orgulho. É muita gente no bairro de Santa Luzia. Vamos olhar para a nossa rua. Será que Deus, olhando para a minha rua, só a minha rua, só existe a minha rua, será que Deus... Minha rua é muito grande, minha rua não tem um terreno baldio, todos os espaços estão ocupados. Vamos olhar para dentro da minha casa. Será que olhando para a minha casa, Deus vai... Será que eu vou achar graça diante de Deus, dentro da minha casa, dentro da minha família? Você percebe que andar com Deus não é tão simples assim, e ao mesmo tempo é. Porque a gente costuma imaginar que nós vamos para a casa de Deus e encontrar com Deus na sua casa. Isso significa que Deus não está na nossa? Se eu vou para me encontrar com Deus, é sinal que na minha casa Deus não está. Então nós vamos para a casa de Deus, encontrar com Ele e rever aquilo, ou recomeçar aquilo que nós começamos no nosso dia. Começamos no nosso momento de louvor, na nossa devoção, na minha comunhão. A igreja nada mais é do que uma extensão do nosso lar. Então, se Deus habita no meu lar, Ele também, logicamente, vou encontrar com Ele cá, na casa dele. Agora, o problema é que nós reduzimos a presença de Deus a esse prédio. Nós tentamos colocar o ser que mede o oceano com a concha da sua mão dentro dessas 4 paredes. E aí nós achamos que em casa eu não preciso, em casa eu não pretendo, em casa eu não quero, porque em casa eu não sinto vontade, eu não sinto necessidade, eu não sinto falta. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Lembra que eu falei que Noé andou construindo a arca? Quanto tempo? 120 anos. Quando Noé construiu a arca, ele já tinha os filhos, Sem, Cã e Jafé. Se você voltar um pouquinho, no final do versículo, do capítulo 5 de Gênesis, volta aí só um pouquinho, e você vai ver um verso bem interessante. Capítulo 5, versículo 32. Diz assim: Noé era da idade de quantos anos? 500 anos, e gerou a Sem, Cã e Jafé. Aí eu, na minha arrogância, acho que andar com Deus é ler 1 minuto de Bíblia, é fazer uma oração durante a semana, é vir para a igreja uma vez, é encontrar com Deus uma vez, e eu acho que estou andando com Deus. Noé andou 500 anos. Noé era da idade de 500 anos quando teve seus filhos. E Deus não escolheu Noé simplesmente por causa da arca, para construir a arca. Deus escolheu Noé antes da arca. Foi ao contrário. A gente imagina que Deus olhou para Noé, esse aqui é bom, esse daqui é um ótimo marceneiro. Deus escolheu Noé porque ele andava com ele. A comunhão com Deus, de Deus com Noé, é tão inimaginável, porque a gente lê de forma tão superficial, que a gente ouve, durante a nossa vida cristã, a gente aprende que o que é oração? Todo mundo resumindo, o que é oração? A gente tem isso decorado. É abrir o coração a Deus como se fosse a um amigo. A gente aprendeu isso na nossa vida. Oração é abrir o coração a Deus como se fosse um amigo, conversando, contando, relatando. Mas a comunhão de Noé com Deus era tanta que Deus abriu o coração para Noé. Olha que loucura! O Criador abrindo o coração para a criatura. A gente sempre ouve que nós devemos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma para Deus. Mas aqui é Deus abrindo o coração para Noé. Veja o que diz aí no verso 7. Deus chega para Noé e diz assim: Noé,
Já que você está andando comigo, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou com um problema muito sério. E Noé, o que foi, Senhor? Abre aqui o coração. Se encosta aqui no meu ombro. Noé, eu estou com um problema muito sério. A terra que eu criei não está legal. Não presta mais, não serve. E eu vou destruir essa terra. Vou mandar um dilúvio. Noé não sabia o que era dilúvio. E eu preciso que você construa um barco para salvar todas aquelas pessoas que quiserem ser salvas, inclusive você e sua família. E Noé disse: mas Senhor, você vai destruir tudo. Vou, Noé, não tem mais condição. Não tem mais salvação. Para esse povo não tem mais salvação. Estão todos corrompidos. Eu fico imaginando assim, que ponto chegou essa amizade de Noé com Deus, de Deus abrir o seu coração, Deus comentar, Deus conversar com Noé como se fosse um amigo. E aí, mais uma vez, eu entendi que eu não ando com Deus. Não tem como escrever isso aqui no meu túmulo, porque eu não ando com Deus. Eu tenho poucos momentos com Deus. Eu tenho um momento de estudo da lição, um momento da leitura da Bíblia, um momento de oração. Não levante a mão, mas quantos aqui fazem corriqueiramente o culto familiar? Ou não fazem o culto familiar, mas tem a sua devoção matinal? Ao acordar, ora a Deus. É porque nós estamos tão automáticos que até a nossa oração pela alimentação é tranquila demais. Senhor Jesus, abençoe esse alimento, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é assim que a gente ora? A gente faz isso. E a gente acha que isso é abrir o coração a Deus. A gente acha que isso é andar com Deus. A gente acha que isso é ter comunhão com Deus. Comunhão é uma via de mão dupla. Eu contei essa história para aqueles que não ouviram. Nós estávamos fazendo uma viagem, e nessa viagem estávamos sendo guiados, logicamente, por um guia, e nós estávamos para conhecer a casa de Messi. Contei isso uma vez. E nós estávamos, eu estava eufórico, porque quem não quer conhecer a casa de Messi? Era no ano de 2023, e nós estávamos, era a Copa do Mundo. Alguém foi, Mateus, que falou de Copa do Mundo aqui? Era a Copa do Mundo, a Argentina tinha sido campeã, e aonde a gente andava só se falava nisso. E não tem, a gente costuma dizer assim, que nós temos algumas pessoas que se acham Deus, mas os argentinos têm certeza. E aí você imagina esse pessoal com uma Copa do Mundo nas costas. Tem nenhum argentino aqui não tem descendente, então a gente pode falar mal. Está sendo gravado? Não, então pode falar mal. Mas os irmãos, eles são arrogantes nesse ponto. E aí o guia me perguntou o seguinte, eu perguntei ao guia o seguinte: nós vamos conhecer a casa de Messi? Não, nós vamos passar na frente da casa. É diferente. E eu disse: e a gente vai poder entrar? Ele disse: vai. Você conhece Messi? Eu disse: conheço demais. Carne e unha. Aí ele disse: tá. Mas tem uma pergunta. Ele conhece você? Comunhão é uma via de mão dupla. Não adianta Deus me conhecer. Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. O Salmo 119 diz que Deus me conhece antes de ser gerado. Deus me conhece. Mas a questão é: eu conheço Deus? Eu convivo com Deus? Eu ando com Deus? E quando eu falo andar com Deus, não é agora você pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e andar 24 horas com ela. Não é isso, não. Andar com Deus significa submissão. Andar com Deus significa entender o que Ele quer para a nossa vida. Andar com Deus significa fazer a vontade dEle e não a nossa. É difícil? Nós vamos ter inúmeras complicações com relação a isso. Vamos ter. Vai ser difícil demais. Mas andar com Deus significa sujeição. Andar com Deus significa entregar a Deus aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que nós não temos capacidade de resolver, se é que temos capacidade de resolver alguma coisa. Rodrigo Silva vai dizer que nós somos filhos ricos, filhos pobres de um pai rico. Você sabe o que é você ter um pai muito rico e você ser mendigo?
É isso que nós somos. Porque nós não temos amizade com Deus. Nossa amizade não pode significar, não pode se resumir a eu chegar aqui, ouvir uma bela música, sentir aquele arrepio e dizer que senti a presença de Deus. E no dia que eu não senti um arrepio, e no dia que eu não for tocado por uma música, e no dia que não caiu uma lágrima, Deus não está presente, Deus não existe, Deus não se faz presente na minha vida? A nossa vida se resume muito a isso, muito à igreja, muito a isso aqui. Andar com Deus é no meu trabalho, é na minha escola, é na minha vizinhança, é na minha família, entre os meus amigos. E eu repito, eu quero deixar bem claro para vocês, nós estamos falando aqui de santidade, de justiça, porque nós não somos luz, nós não somos santos, somos corruptos, somos pecadores, caímos todos os instantes, há 2 minutos, há 1 segundo atrás. Mas andar com Deus significa a gente pensar sempre lá na frente. É andar com Deus aqui, visualizando na frente. E visualizando lá na frente, mas cuidando do presente. Eu não posso me preocupar, pessoal, se Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim. A gente se preocupa muito com o fim do mundo, com o Apocalipse. Vai acontecer, vai ocorrer. Quer eu queira, quer não, vai ocorrer. A questão é, como é que eu vou estar naquela ocasião? Durante todo esse tempo eu imaginava, eu achava que eu andava com Deus. Mas Noé me mostrou que andar com Deus é um pouco mais daquilo que eu imaginava. Não são 20 anos, não são 30 anos. Andar com Deus significa diálogo, significa conversa. Sem aquelas orações repetitivas, sem aquela coisa metódica, sabe? Da gente chegar para Deus. Eu tive uma experiência que é interessante, bem simples, bem comum. Um colega da gente, ele queria falar para uma pessoa que não era evangélica, não acreditava em Deus. E ele teve uma ideia brilhante. Ele disse: fulano, eu vou dizer que é Renato, que você não conhece. Renato, eu estou com um problema muito grande na minha vida. E só Deus para me ajudar. E eu sei que você não acredita em Deus, eu sei que você acha que Deus não existe. Mas, por favor, quanto mais alguém pede, quanto mais gente pedindo, mais Deus ouve. Então, por favor, quando você chegar em casa, eu sei que você não acredita em Deus, mas peça a Ele por mim. Aí Renato disse: por que eu vou orar para algo que eu não acredito? Isso não importa, Renato, só peça. E Renato chegou em casa, foi deitar e disse: Deus, eu acho que o Senhor não existe, mas meu amigo Fernando está com um problema muito sério, e pelo que ele disse é muito sério mesmo, e eu acho que só o Senhor vai ajudar. Então, por favor, tire um tempinho. Eu sei que o Senhor é ocupado, eu sei que o Senhor tem muitos afazeres, tem muito perturbado nesse mundo, mas tire um tempinho e ajuda meu amigo Fernando. Sim. Se você prestar atenção nisso, é a oração mais sincera do que aquela que a gente faz. Mais sincera do que aquelas orações meteóricas bonitas que a gente faz. Certo. Quando você se encontra comigo, você não procura palavras bonitas. Você simplesmente conversa, você simplesmente fala. É claro que nós temos que lembrar do poder de quem nós estamos falando, da onisciência, da onipresença, da majestade de Deus. Não devemos esquecer isso. Mas nós também não podemos esquecer que é esse mesmo Deus que está conosco aqui na igreja, que está conosco em casa, que está conosco no trabalho, que está conosco na escola, que está conosco nos momentos difíceis, que está conosco nas alegrias, que está conosco nas dúvidas, nas dificuldades. É esse mesmo Deus. O mesmo Deus que estava com Noé, que andou 500 anos com Noé, está pronto a andar conosco também. E para finalizar, eu gostaria de contar uma história. Aqueles que já conhecem, que façam de conta que não conhecem, que nunca ouviram. Quando criança, meu pai me levou para um estádio de futebol, lá em São Paulo, e foi algo fantástico para mim. E fomos para esse estádio, e depois de um bom tempo,
Fiquei com isso na mente, até determinada ocasião em que eu ouvi uma história, que você também já deve ter ouvido. O pai levou uma criança para o estádio de futebol e colocou ele no ombro e assistiram aquela partida de futebol e pularam e gritaram. Quando terminou o jogo, o pai tirou ele no ombro, colocou na mão, para andar, segurou na sua mão e foi sair. E quando sai no estádio, imagina que o estádio que eu fui era 20, 30 mil pessoas, e aí você simplesmente não anda, você pode ficar parado que a multidão vai te levar. Você pode ficar em pé e você vai se encontrar lá fora do estádio. E naquela ocasião o pai, por um deslize, soltou na mão do menino. E as pessoas andando, empurrando aquela criança. Agora você imagina o pai gritando por uma criança de 5, 6 anos, perdido no meio daquela multidão, 20, 30 mil pessoas. Sai lá, a criança é colocada para fora do estádio, o pai vai para um lugar, o filho para outro, completamente diferente, duas posições totalmente distintas. E aquela criança, numa serenidade, numa calma, numa tranquilidade, senta no batente, senta no meio-fio, na calçada, e fica lá sentado. Não chora, não faz nada. Alguém passando ali viu aquela criança sentada e olhou para perto, não viu ninguém cuidando dele. E aí ele fez uma pergunta que faz com que a gente também perca, a gente também se pergunte, a gente também pense. Você ouviu durante esses dias sobre mordomia, sobre o que fazer, sobre como cuidar, sobre como andar, sobre o que Deus espera de nós. Mas hoje você encerra, vai voltar para sua casa com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas angústias que você voltou. Aí você diz, mas o que adianta? Eu vim para a igreja e voltar com os mesmos problemas. E o que adianta? Eu vim para a igreja, ouço uma bela música, ouço um sermão, ouço um momento de louvor fantástico. E quando eu chego em casa tem as mesmas dificuldades. Eu esqueci que tinha o tempo da bateria programado para acabar, já está acabando. E aí a gente fica pensando o seguinte, poxa, para que isso tudo? Talvez seja simplesmente porque eu não aprendi o que é andar com Deus, eu não aprendi o que é confiar em Deus, eu não aprendi sobre relacionamento com Deus. E aí fica difícil, eu acho que aqui está tudo bem, e quando eu volto para o mundo lá fora, Deus vai ficar aqui e lá fora eu vou enfrentar tudo sozinho. E como é que eu vou chegar lá no juízo final desse jeito? Só com um problema. Aquela criança respondeu para aquele adulto e disse o seguinte: o adulto perguntou para a criança e disse assim: rapazinho, você está perdido? Aí a criança respondeu e disse: não estou perdido, eu só estou esperando meu pai vir me buscar. Por mais que pareça que a gente esteja perdido, que a gente esteja com dificuldade, que a gente esteja com um problema, que a gente esteja atolado até a cabeça de situações que a gente não consegue solução, que a gente não consegue solucionar, nós não estamos perdidos. Nós só estamos esperando nosso Pai vir nos buscar. Que saímos daqui com essa expectativa, essa esperança de que naquele dia, quando o nosso Pai vir nos buscar, que Ele diga: vinde, benditos meu Pai, e não apartais de mim. Não tem muito segredo, não tem muito mistério, é andar com Deus. A música que os meninos vão cantar, eu quebrei o protocolo, já chamo eles aqui para frente. Essa que a gente ouviu agora no final. Porque quando eles estavam cantando, eu estava lembrando o seguinte, que nós já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nós já ouvimos tantas histórias sobre a volta de Jesus. Mas parece que a gente vai se esquecendo pelo caminho. A gente vai se afastando. Parece que vai ficando monótono, parece que vai ficando na eterna mesmice. A gente se preocupa muito lá na frente e a gente esquece do presente, a gente esquece do agora. Se nós saíssemos daqui com essa convicção de que Deus não está simplesmente na nossa casa, não está simplesmente na nossa igreja, mas também está na nossa casa,
que Deus não se limita à nossa igreja, mas também está no nosso trabalho, na nossa convivência, na nossa família, na nossa escola, na nossa casa. A gente não faria esse simplesmente comentário: vamos para a casa de Deus encontrar com Deus. Não, nós vamos encontrar com os nossos amigos, vamos encontrar com Deus, porque Deus está na nossa casa e agora nós vamos para a casa dele. Ele veio à nossa casa e agora nós vamos para a casa dele. Talvez você esteja pensando: 20, 30 anos ouvindo essas mensagens, 20, 30, 40, 50 anos frequentando essa igreja, Noé andou 500. Se você acha que você já andou muito com Deus, Noé andou muito mais. Andar com Deus, pensando lá na frente, juízo final, mas vivendo como se nós estivéssemos andando com Deus. Que Deus nos abençoe. Não vou pedir para vocês ouvirem essa música. É uma música conhecida, vocês cantam, e essa vai ser a nossa oração nesse momento. Sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Mas os dias vão passando, nesses anos vêm e vão, e Jesus não há. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura da divina inspiração. Já está chegando quando descerá o seu trono de justiça, e a Jesus então virá. Chegou a hora, Filho vai sem mais demora. Os seus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai agora bastar, está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Isso é hora do engano, pra fazer você